Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para a festa da Sagrada Família. E o texto de hoje se encontra lá na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 até o 21, que nos diz assim: Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa do outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria, do fundo dos vossos corações. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto ao Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Amados irmãos e irmãs, só comentando, tem uma playlist aqui no canal inteira sobre a carta de São Paulo aos Colossenses. Você jogando aí, Carta de São Paulo aos Colossenses, José Lucas, você vai encontrar um monte de coisa aí, onde eu aprofundei versículo por versículo. Para quem gosta de aprender muito, vale muito a pena maratonar nessa playlist. Mas como a gente está aqui na festa da Sagrada Família, eu acho que é importante, especialmente falar do versículo final, que é mais polêmico, nessa parte de as esposas, solícitas aos maridos. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Mas só para poder contextualizar de modo mais geral, no início Paulo começa a falar que nós somos amados por Deus, ou seja, a iniciativa do amor vem de Deus. E nós somos santos e eleitos, Santo quer dizer separado. E eleito, ele está usando uma expressão já comum do Antigo Testamento. O povo de Israel sempre entendeu que entre todos os povos, Deus escolheu a eles a dedo. Foram eleitos, então, por Deus. E Paulo comenta sobre a questão de ser revestido. Isso é uma linguagem completamente batismal. É preciso, então, ter uma vida nova. Só que aí ele começa a pontuar de que é preciso suportar um ao outro. Para quem não sabe, essa expressão suportar um ao outro não quer dizer aguentar o outro, mas é ser suporte. Ajudar o outro a crescer. E também perdoar. E para Paulo justificar isso, ele acaba até dizendo: como o Senhor vos perdoou, assim também vocês devem perdoar. Resumindo, o perdão não é opcional. Tem muita gente que acha que eu escolho se quero ou não perdoar alguém. Mas na dinâmica da igreja, o perdão ele não é opção. Ele é uma obrigação nossa, porque Deus nos perdoou primeiro. Então, é importante deixar isso na nossa mentalidade. Só que depois, continuando o texto, Paulo vai falar do versículo 18 até o 21, coisas que parecem soar um pouco estranhas. Primeiro, ele vai falar que as esposas devem ser solícitas para com os vossos maridos. Em tradução, que vai colocar: esposas sejam submissas aos seus maridos. E tem muita gente que usa esse texto para dizer o seguinte: a mulher nunca pode opinar muita coisa em casa, e quem manda é o marido e ponto final. Será que realmente é isso que Paulo está querendo dizer? Não, deixa eu explicar para vocês. No contexto ao qual esse texto foi escrito, nós temos de fato mulheres que não podiam fazer nada, só quem mandava era o marido. Inclusive, mulher não podia nem ter cara feia, que provavelmente o marido poderia até bater nela. Só que Paulo, ele não consegue contrapor a cultura completamente naquele contexto. Então, ele acaba colocando ainda algo muito comum naquela época, a esposa ser solícita ao marido, mas ele agora coloca uma obrigação para o esposo, que até então não existia. E a obrigação que ele coloca é: amai vossas esposas e não sejais grosseiros com ela. Nenhum homem naquele tempo era obrigado a amar ninguém. Nenhum homem naquele tempo ia ser orientado a não ser grosseiro. É o que Paulo está fazendo. Ainda não temos como mudar todo o contexto da época.
Não temos como mudar a cultura inteira da época. Então vamos aos poucos. Já vou começar a orientar que o marido tem que amar a esposa. E a partir do momento que ele precisa amar a sua esposa, ele entende que ele não pode usar ela como objeto. Ele entende que ele tem que aprender a escutá-la. Ele entende que ele precisa também aprender a perdoar. Ele também entende que ele não pode machucá-la. Entendeu a mudança que Paulo está orientando agora? E, amados irmãos e irmãs, vamos trazer para agora. Olha, fiquei bem abismado, né, embora eu não assista muito jornal, sobre os índices que nós tivemos aí de feminicídio no final desse ano. Que triste ver isso. Triste. Mulheres sendo espancadas por maridos em elevadores, recebendo tiro no rosto. Ah, mas ela fez nada, gente. Ninguém merece ser morto nem ser espancado por ninguém, não. Quem foi que disse isso? E o que a palavra nos orienta? Os esposos têm que amar as esposas. Amar não é matar. Amar não implica em bater. Quem ama não bate. Quem ama não mata. Quem ama não espanca. É preciso entender que o que a palavra nos convida é uma outra coisa completamente diferente. E vou até dizer para você, viu? A igreja é muito clara sobre isso. Não é porque o seu casamento é vontade de Deus que você, mulher, que está acompanhando, deve aguentar as coisas assim. Lembre-se que acima de tudo você tem uma vida e que Deus quer que você preserve também sua vida. Isso é muito sério. Você que é marido, peça a Deus a graça de aprender a amar sua esposa. Você que é esposa, peça a graça de aprender a amar seu marido. Mas lembre-se que existem limites. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. A igreja não aceita e não vai concordar com violência doméstica. A igreja não vai pedir para que você, mulher, só porque o seu marido bateu em você, você se tranque no quarto para rezar por ele, como se sua oração resolvesse. Infelizmente, por causa do mal, né, do pecado, a maldade existe no coração humano. Então, acontecendo uma situação como essa, procure ajuda. Estou falando sério. Isso não é brincadeira. E para terminar, o vídeo que for com um clima pesado, né? Aqui também vai falar sobre a questão dos filhos, né? Mesma coisa. É preciso a obediência. E obedecer quer dizer, acima de tudo, ouvir. Quantas e quantos filhos não escutam mais os pais? Seja porque os pais não têm tempo, ou seja porque os filhos acham que os pais falam coisas completamente retrógradas. E a palavra de Deus nos pede, escute seus pais. Que é mais ou menos o que a primeira leitura já acabava pontuando, que eu já falei lá no vídeo para vocês. Então acho que vale muito a pena hoje, à luz dessa segunda leitura, né, rezarmos pelos casamentos. Rezarmos até por aqueles que estão aí na reta final para se casar, para que o discernimento seja bem feito, para que o acompanhamento real seja bem feito, para que tenhamos famílias de acordo com o coração de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!